Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo à nossa série de vídeos de apresentação dos professores de Física aqui do nosso curso de Física da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou o professor Jorge Conda, eu sou subcoordenador do nosso curso e a gente está trazendo essa série de vídeos para poder apresentar um pouco dos nossos alunos, né? O que cada professor trabalha, o que cada um faz, as pesquisas que são desenvolvidas dentro da universidade. E é claro, para quem está interessado em prestar um vestibular e quer fazer, procurando uma profissão, Física é um ótimo exemplo do que você pode fazer. Então, a ideia também é apresentar um pouco o que a gente faz dentro da universidade e para quem está interessado, quem sabe prestar vestibular, vir fazer Física com a gente. E hoje a gente tem aqui, participando da nossa série de vídeos, o professor Paulo Henrique Souto Ribeiro. O professor Paulo Henrique é físico experimental, tem um laboratório bastante importante aqui no nosso departamento de Física. E eu gostaria, primeiramente, de agradecer a participação do professor Paulo. Eu sei que o professor é bastante ocupado, tem bastante aluno para orientar e trabalhos para fazer. Então, muito obrigado pelo teu tempo, professor Paulo, por essa participação. E eu gostaria de começar fazendo essa pergunta que a gente vem fazendo para todos os nossos professores, que é: quem é você dentro da Universidade Federal de Santa Catarina? Então, tá bom. Então, boa tarde, pessoal. Eu queria, então, começar aqui a minha participação parabenizando aí o professor Jorge pela iniciativa nesse ciclo aí de vídeos, bem interessante e bastante útil para levar informação para os estudantes e para a comunidade, né? Bom, eu sou, então, professor aqui do Departamento de Física e o meu trabalho aqui com ótica quântica experimental, é meu trabalho de pesquisa. Normalmente, como professor, eu estou envolvido em disciplinas experimentais nos laboratórios de física básica e também dou cursos na pós-graduação, que em geral estão envolvidos com ótica clássica e ótica quântica. Bom, eu cheguei aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, aqui em Florianópolis, há cerca de 5 anos, né, quando eu me transferi da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, onde eu trabalhei anteriormente por 17 anos. Né. Mas o começo da história, na verdade, é o seguinte: eu me formei, eu sou mineiro, né, de Belo Horizonte, e muitas pessoas acham que eu sou carioca porque eu vim do Rio, né, trabalhei muitos anos lá. E aí na verdade, eu me formei na graduação em engenharia elétrica, né? Me formei lá no Cefet-MG, que hoje se chama Instituto Federal, né? E me formei lá em engenharia elétrica e, na verdade, assim, eu sempre tive muito interesse por física e especificamente por eletromagnetismo, né? E aí, já durante o meu curso de engenharia elétrica, eu cheguei a fazer o vestibular para física na UFMG e, embora sejam duas instituições federais, eu pude fazer simultaneamente os dois cursos durante um tempo. Então, eu fiz algumas disciplinas da física, as disciplinas básicas da física e da engenharia, tipo física 3, física 4, eu fiz nas duas instituições, né? E, bom, quando eu me formei em engenharia elétrica, eu pensei, bom, agora eu vou procurar um emprego, vou trabalhar, porque a vida de acadêmico não é legal, né? Você não ganha bem, etc. Então, eu fui procurar um emprego na área de engenharia elétrica. Só que, naquele tempo, isso foi em 1988, né? Então, naquele tempo, o Brasil estava numa recessão terrível, né? E então era muito difícil conseguir um emprego como engenheiro. E aí, depois de perambular um tempo, inclusive de trabalhar como técnico de eletrônica, consertando equipamento de avião, né, eu resolvi, né, que eu ia voltar para a física, né? E aí, naquela época, era possível você fazer uma adaptação e entrar para o mestrado em física. Então, assim eu fiz lá uma prova, entrei para o mestrado, e fez essa adaptação. E ocorreu uma coisa que, bom, ocorre com uma certa frequência aqui no Brasil, que eu tinha uma bolsa do CNPq de adaptação
e que ela poderia ser feita para eu fazer matérias de graduação que não tem na engenharia, como mecânica quântica, mecânica estatística e tal. E depois pegar uma bolsa de mestrado, né? Só que quando eu estava com um ano e meio estava com um ano e meio de trabalho, eles mudaram as regras, de tal forma que eu teria que defender a tese de mestrado em 6 meses e ainda tinha que fazer disciplinas obrigatórias. Então, o que aconteceu foi que eu passei direto para o doutorado. Então, aconteceu isso. Eu passei direto para o doutorado e, fazendo disciplinas no curso de pós-graduação, eu conheci o meu orientador, o Geraldo Alexandre Barbosa, que é um pioneiro em ótica quântica experimental no Brasil, né? E ele tinha um laboratório de ótica lá em Belo Horizonte, que hoje é um laboratório muito grande, trabalhava com materiais, etc. Mas ele resolveu investir em ótica quântica, né? Então eu fiz, na verdade, a segunda tese experimental do laboratório. A primeira foi do Carlos Monken, né? E aí defendi a tese e fui procurar um pós-doc, né? Então acabei indo, bom, uma parte aqui, né, já que com relação ao espírito desse vídeo, é o seguinte, é que quando eu comecei a trabalhar no doutorado, era uma coisa muito diferente da minha dinâmica como estagiário de engenharia, né, o mesmo técnico de eletrônica, etc. E aí eu percebi que era isso que eu queria fazer, era com isso que eu queria trabalhar na minha vida, né? Então, realmente foi ao começar, né, a estudar, a fazer as disciplinas e trabalhar no laboratório e fazer minha tese, que eu percebi que era uma dinâmica de trabalho era muito interessante, né? Sobretudo, não é um trabalho repetitivo, é um trabalho que exige criatividade, né? É um trabalho que exige espírito de equipe, né? Você precisa interagir com muita gente. Então, foi uma coisa assim que realmente mudou a minha vida, né? A minha escolha profissional mudou a minha vida pessoal, né? Eu passei a ver as coisas de uma forma diferente. E aí eu fui fazer um pós-doutorado lá em Paris, né? Então, lá tem um laboratório que chama Laboratoire Castler-Brossel, que é um laboratório muito famoso, tem 3 ganhadores de prêmio Nobel lá na história do laboratório. O último deles foi o Serge Roche, em 2012. Né? E eu fui trabalhar lá com o cara chamado Claude Fabre. E lá a gente trabalhou ainda com ótica quântica, uma técnica um pouco diferente da que eu fazia em Belo Horizonte, que envolvia um pouco de espectroscopia também, etc. E lá, quando eu estava lá em Paris, o professor Luiz Davidovich, da UFRJ, ele tem uma cooperação antiga com o Sérgio Rocha. E ele, então, visitava periodicamente esse laboratório. E eu, na verdade, ele tinha sido da minha banca de doutorado em Belo Horizonte. Então, numa dessas visitas, eu encontrei, e ele me disse que ia haver um concurso lá no Rio, né? E que tinha recursos de um projeto Pronex para montar um laboratório. Então, foi assim que eu voltei para o Brasil e fui fazer concurso lá no Rio, fui para lá, né? E a gente fez um trabalho muito legal lá, muito interessante. Só que eu já conhecia Floripa há muitos anos e eu sempre tive o sonho de viver em Floripa. Esse era o meu sonho pessoal. Então, em 2015, eu consegui, depois de muito esforço, muito complexo o processo, me transferir para cá. E aqui eu encontrei o professor Eduardo Duzioni, que é um teórico, né, com quem a gente montou um grupo de pesquisa. Hoje é um grupo considerável, tem muitos estudantes, e a gente está fazendo um trabalho muito legal. Claro, a gente está enfrentando dificuldades terríveis de financiamento que não enfrentava. A gente está conseguindo fazer um trabalho muito legal. E aí, hoje em dia, a gente tem essa expectativa
de fazer o departamento de física da UFSC crescer e se modernizar e se tornar cada vez mais ativo, né? Não só em ensino e extensão, mas também em pesquisa, né? A gente tem ótimos grupos de pesquisa no departamento, né? Então a gente está trabalhando para ajudar nesse espírito. Então é isso. Paulo, obrigado aí pela tua apresentação um pouquinho do teu histórico, né, de como você veio parar aqui em Florianópolis. Garanto que foi uma boa decisão, né? Florianópolis é uma ótima cidade para a gente viver, e fazer física numa cidade dessas é melhor ainda, né? É claro que vem carregado com essas dificuldades de dinheiro, né, de verba para a gente poder fazer pesquisa, mas a gente está aí. O legal é que você tem aqui um grupo que eu acho que é um dos grupos que são bastante conhecidos já, né? Apesar do pouco tempo que vocês estão aqui, que você está aqui no departamento, já é bastante conhecido, é um grupo grande, que tem bastante aluno de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Inclusive, você foi assunto indireto de vários desses vídeos aqui, porque vários dos professores que acabaram participando dessa nossa série de vídeos trabalham, de certa maneira, lá no grupo, né? Então, tem várias coisas que a gente discutiu que falava, no laboratório lá do Paulo, né, dá para fazer isso, ou dá para fazer aquilo. Então, agora aqui a gente está indo direto na fonte, né? Trazendo aqui o cara para poder mostrar para a gente um pouco aí desse laboratório que é bastante conhecido aqui. O Paulo, vamos lá para a tua apresentação? Tá. Bom, então eu preparei essa apresentação aqui para tentar mostrar aí algumas imagens, etc., e falar um pouco, não só do nosso trabalho aqui em Floripa, mas também da área, tentar dar uma perspectiva um pouco mais ampla, né, do que está acontecendo aí em formação quântica no Brasil e no mundo, né? Então, estava aqui, eu fiz uma transparência aqui de currículo, né? Então, a gente já falou sobre isso. E aí, então, tem as recordações lá da UFRJ, né? Isso é uma foto já antiga, né, do grupo. Quer dizer, essas pessoas, né, foram entrando e saindo do grupo, etc. Mas, assim, uma das coisas que eu carreguei, né, na minha bagagem da experiência que eu tive lá no Rio foi essa forma de trabalhar em grupo, né? A gente criou um grupo de pesquisa que era muito dinâmico e envolvia teóricos experimentais. Isso é uma coisa que eu noto que não é tão comum, né? Eu acho que é menos comum do que, inclusive, deveria ser, essa interação entre físicos teóricos e físicos experimentais da mesma área, né? E isso a gente conseguiu isso nesse grupo, e isso funcionou, teve uma dinâmica de trabalho muito eficiente, de tal forma que o grupo era muito produtivo, né? E a gente conseguiu resultados lá muito interessantes. Quando eu saí de lá, foram 17 anos construindo o laboratório. Você é experimental também, você sabe como é difícil construir laboratório, conseguir recursos para isso. Eu deixei lá um laboratório muito bem equipado. A gente tinha algumas fotos, a gente tinha 4 mesas óticas, muitos lasers, muitos equipamentos, muitos detetores, e vim para Floripa sem nada, né? Começar do zero de novo. Mas a gente já tem 2 mesas óticas aqui também, né? Mas o fato é que, ao montar essa infraestrutura, a gente começou a ter acesso a experimentos interessantes. A gente começou a conseguir participar da pesquisa num nível mais elevado, né? A gente conseguia ter trabalhos, né, que eram mais relevantes, né? Então, você sabe, né, em pesquisa, a marca do seu resultado, né, é você publicar um artigo, né, e esse artigo ele tem várias formas de avaliar, né? Então, a primeira coisa que você olha no artigo é qual o periódico que você publicou, qual a revista científica, né? Então, a gente teve lá em 2006, conseguimos uma proeza de publicar um artigo na revista Nature, né? Hoje em dia tem famílias de Nature, né? Tem várias Natures, né? Mas
Essa é a Nature geral, então é muito difícil, né? Vou te dizer que a gente teve bastante sorte, porque é muito difícil você conseguir publicar um artigo na Nature. E a gente teve um trabalho aqui muito interessante, né? E a gente tinha lá, naquela época, meus colegas, né? O professor Luiz Davidovich era um deles, né? É um físico teórico, né? E o meu colega Steve Walborn, né? Que é essa foto aí do meio, que ele era pós-doc nessa época. Hoje ele é professor, mas ele era pós-doc nessa época, e a gente conseguiu realizar um trabalho experimental com essa projeção. E hoje ele teve uma outra forma de ver se o trabalho despertou interesse, né? E ver se ele é citado por outros artigos, né? Então é um trabalho que tem centenas de citações. E isso desencaminhou, isso encaminhou, né, uma forma de trabalho que começou a funcionar bem. Então, logo em sequência, vieram outros artigos importantes, como esse artigo aqui na revista Science, que ela é praticamente do mesmo nível da Nature, né? E sobre coisas do chamado emaranhamento quântico, né? Que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas você vê o seguinte, você vê que a lista de autores ela é sempre longa, cada vez mais longa, envolvendo estudantes, né? Então, essa foto aí da esquerda é o Marcelo Almeida, foi meu estudante de doutorado. Fernando Mello era estudante do Luiz Davidovich, a Malena Hormeio. O Alejo Salles era estudante de um outro teórico, então, mais o Steve, o Luiz. Então, a gente montava esses grupos, né, nas nossas reuniões de Journal Club, etc. A gente encontrava um assunto interessante, montava esses grupos e trabalhava num tema e conseguia fazer trabalhos de grande impacto, né? Esse artigo, por exemplo, ele tem cerca de 1000 citações. Então, um outro trabalho também, nesse mesmo nível de revista, na Science, novamente, envolveu estudantes. Uma coisa interessante de notar aqui, que um estudante era o Osvaldo, e o outro, Osvaldo Jiménez, um mexicano, e o outro era o Camille Latune. A gente recebia muitos estudantes estrangeiros para trabalhar no nosso grupo, ou como estudantes formais de doutorado, ou como estagiários, né? Então, nesse caso, a gente tinha 2 estudantes de doutorado, né, que participaram desse trabalho. Inclusive, o Osvaldo ele era estudante da UNAM, que é a Universidade Nacional do México, né? Mas fez a tese dele toda no Rio, né? E, enfim, foi um tempo, né, que teve uma dinâmica de trabalho muito interessante, que eu acho que me rendeu boas lições. Mas eu realmente não conseguia viver lá no Rio. Rio é uma cidade muito difícil, e adoro Floripa, então vim para Floripa. Então, a maioria das minhas palestras eu apresento essas fotos, né, mostrando como Floripa é a universidade, o campus universitário aqui da Trindade o bairro é agradável, um ambiente universitário, né, a comunidade universitária. Então, isso é maravilhoso, né? E então aí a gente chegou aqui e formou esse grupo. Isso é uma foto, ela não é a mais atual. É difícil às vezes juntar todo mundo, né, para tirar foto. Essa foto deve ter aí cerca de 1 ano, né? Nos últimos 6 meses seria impossível, né, tirar. E aí então a gente montou esse grupo, então carregando essa filosofia, né? São teóricos experimentais. Hoje nós seríamos 5 professores do departamento de física, mais o Bruno Taquetani está viajando, né? Mas então a gente juntou esse grupo e a gente está tentando imprimir essa dinâmica de trabalho semelhante à que a gente tinha lá no Rio. E a gente está começando a obter resultados, né? Então, eu fiz esse quadro aqui só para dar uma ideia, né, para as pessoas de como que o trabalho de pesquisa ele exige trabalho de equipe e exige colaborações, né? E é muito importante na física você colaborar com pesquisadores de outros países, em especial
países desenvolvidos, né? Então, você vai ver que a nossa lista de colaboradores internacionais aqui é grande, né? E isso é muito importante, inclusive para dar experiência aos estudantes, né? Então, hoje a gente tem um estudante fazendo doutorado sanduíche lá em Viena. A gente teve um estudante que foi fazer um estágio em Miami, né? Então, tem projetos, né, dos estudantes se formarem e fazerem pós-doc no exterior com esses colaboradores. Então, isso são aspectos importantes assim, de quando você cria um grupo de pesquisa e procura implementar essa dinâmica de trabalho, né? Porque não é apenas uma pessoa com ideias, né, maravilhosas, né? Você precisa ter esse trabalho em grupo para tentar acessar projetos mais arrojados, né, mais interessantes. Bom, então essa aí é a foto, são fotos, né, do nosso laboratório aqui em Floripa. Então a gente tem 2 mesas óticas, né, e começando aí, esforçando para encher aqui de equipamentos. E estamos trabalhando, então, com informação quântica, técnicas óticas e informação quântica, né? Então, antes de falar especificamente do nosso laboratório, queria mencionar rapidamente aqui, esse Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e Informação Quântica. Isso aqui, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque dá uma dimensão de como que a informação quântica é uma área de pesquisa importante, e como os principais países do mundo estão investindo nisso, né? O Brasil tem um papel, vinha tendo até, né, bem recentemente, um papel relevante no cenário da informação quântica, graças a essas redes de cooperação. Então, esses institutos nacionais são grandes projetos que envolvem quase uma centena de professores, né, mais estudantes, então são centenas de pessoas que procuram colaborar para produzir um trabalho coerente, de tal forma a contribuir para gerar tecnologias que aproveitem, né, as características muito peculiares dos sistemas quânticos para realizar tarefas com vantagens sobre os sistemas chamados clássicos, né? Então, o mais famoso de todos é o computador quântico, né, que as pessoas estão tentando construir intensamente, que seria um computador, então, por exemplo, mais rápido do que qualquer computador, supercomputador que você tem hoje, né? Então, isso começou lá em 2001, né, lá nos chamados Institutos do Milênio, né? E aí então teve a primeira edição, depois teve a segunda edição. A primeira foi coordenada pelo professor Luiz Davidovich, a segunda pelo professor Amir Caldeira, lá da Unicamp. Depois teve o primeiro Instituto Nacional, que foi com o professor Amir Caldeira, e agora, desde 2014, nós temos o Instituto Nacional, coordenado pela professora Belita Koehler, lá da UFRJ. E o financiamento total aprovado, né, foi de 7 milhões, embora esses recursos estejam aí bem presos, né? Mas são projetos grandes e que aglutinam muitos e ótimos pesquisadores, né? Então está aqui a chamada, eles inventaram esses nomes aqui agora, comitê gestor, né? Como se fosse um comitê científico, né? Então tem o pessoal lá do Rio, Belita, Luiz, Amir lá de Campinas, o Carlos Monken lá de Minas, o Daniel de Pernambuco, o Marcelo lá do Rio, e eu aqui de Floripa. Então, toda vez que se fala em informação quântica, você lembra dessa lei de Moore aqui, ó, né? Esse Moore foi uma pessoa que percebeu o seguinte, que a miniaturização dos transistores, ela seguia uma escala de crescimento, né, que dava para você, que ela tinha uma lei, né, e que isso permitia, então, você fazer extrapolações. E aí, as coisas continuando com essa lei, na verdade, o ritmo está diminuindo, porque
você também conseguiu miniaturizar muito, mas vai chegar um ponto que você vai ter poucos átomos num transistor, né? O transistor vai ser tão pequeno que ele vai ser formado de um único átomo, né? E nessa hora você tem que, então, tomar bastante cuidado com as leis da mecânica quântica. Então, isso já era pensado e as pessoas começaram a ver vários caminhos, né, para se utilizar as leis da física quântica em benefício, né, de coisas como processar a informação. Então, aí apareceu a figura do qubit, que é o bit quântico, né? Então, enquanto você tem um computador comum o bit, que, por exemplo, uma voltagem que vale 0 ou 1, né? Em geral, sei lá, 0 ou 5 volts, né? Mas que representa o nível lógico 0, o nível lógico 1. Na mecânica quântica, você tem o bit quântico, e ele é muito diferente do bit clássico, porque ele tem propriedades ondulatórias também. Ele tem fase, né? Ele tem superposição, etc. E isso acaba gerando as chamadas vantagens quânticas. Inclusive, ele pode se apresentar, o qubit, no estado chamado emaranhado, né? Que são aqueles estados correlacionados quanticamente, né? Então, tem esses projetos, o nosso está aí em andamento, né? Apesar de ter 6 anos, ele ainda está em andamento porque as agências de financiamento do Brasil vêm sofrendo percalços aí terríveis, então não conseguem manter o ritmo de financiamento. Mas estão tentando, né, aos trancos e barrancos, e o Instituto continua funcionando, né? E nós temos 12 laboratórios que participam desse Instituto. Então, aqui no nosso departamento de física, aqui em Floripa, é um dos laboratórios, né, que trabalha com fótons, né, emaranhamento fotônico e feixes de luz estruturados. Vou falar rapidamente aí também o que é. Bom, então, você tem várias ideias, né, sobre como aproveitar as tecnologias quânticas, né? Existem artigos, né, com especialistas, né, vários especialistas, tentando dar o chamado mapa, né, da mina, ou pelo menos as ideias básicas, né, para você buscar essas tecnologias quânticas. E aí você já pode ver esse mapa que está aqui, ele é de 2015, porque é muito difícil você conseguir informações precisas sobre financiamento. Mas ele dá uma ideia, né, como que era em 2015, a divisão dos investimentos em informação quântica no mundo, né? Então você já via aqui, ó, que na Europa você tinha centenas de bilhões, ou melhor, aqui está em milhões de dólares, né, por ano, né, de investimento nessa área. E 2017, por aí, houve na comunidade europeia uma chamada indicativa de que haveria um investimento de 2 bilhões de dólares em tecnologia de informação quântica, em projetos. Isso já começou a ser, os primeiros projetos já começaram a ser financiados com esse dinheiro juntado pelos países europeus. Só que é o seguinte, a China, ela é disparado o país que mais investe em tecnologia quântica no mundo. Tem um projeto conhecido de 10 bilhões de dólares, um centro de informação quântica gigantesco, né? E nos Estados Unidos também investem pesadamente, porém é mais difícil de detectar e mapear, né, todas as fontes de financiamento, porque na China é essencialmente o financiamento estatal, né? Nos Estados Unidos você tem empresas privadas, como a Google, por exemplo, que investem, a gente não sabe exatamente quanto. Só que eu gosto de mostrar essa figura para dizer o seguinte, olha, existe uma corrida e esses países estão investindo em informação quântica, não é à toa, né? É porque isso é importante, né? E a gente tem a oportunidade, tem muitas pessoas bem formadas, tem muitos doutores, né, que estão sendo formados, inclusive alguns deles indo embora, né, estão sendo contratados aí pelas empresas. Hoje você tem empresas de computação quântica, né, contratando gente, e
E o Brasil, então, poderia ter um papel de destaque nessa corrida, né? Poderia tirar proveito disso no futuro. No ano passado, a gente viu um trabalho publicado pelo grupo da Google, né, dizendo que construíram um computador quântico que realizou uma tarefa que nenhum computador clássico conseguiria resolver em pouco tempo. Então, eles resolveram lá em menos de um segundo a tarefa, e um computador clássico demoraria centenas de anos, né? Milhares de anos para resolver o mesmo problema. É um trabalho que ainda está sendo discutido, mas mostra como que essa corrida já está começando a apresentar os primeiros resultados, né? Então, o próprio The New York Times publicou um artigo escrito por esse Scott Aronson, que é um pesquisador importante nessa área, dizendo que, bom, independente do trabalho realmente ter tido um resultado assim incontestável, o avanço é incontestável, né? Então, isso é importante. Então, eu vou voltar agora e falar um pouquinho aí do nosso laboratório. Então, o nosso laboratório tem essas duas mesas óticas e a gente tem, na verdade, 3 técnicas experimentais aí em andamento. Como a gente trabalha com sistemas óticos, né? Então, todas as montagens, todas as experiências têm que ser feitas nessas mesas óticas aí. Então, as mesas óticas são essas mesas aqui, que elas são todas furadas, né? Com rosca para você parafusar os suportes aqui, porque em ótica não pode ficar nada solto, né? Pode ficar nada balançando ou vibrando. E ela também ela é feita para isolar as vibrações que vêm do piso e as vibrações também que são transversais aqui na mesa. Então, é uma mesa especial, todo laboratório de ótica tem uma mesa dessa. E isso não é uma coisa barata, né? Isso custa dezenas de milhares de dólares. E então a gente tem 2 dessas e outros equipamentos. Os equipamentos caros em laboratório são lasers, né? Bons lasers, custam muito caro, né? Você tem laser que custa $200 mil, né? Um laser que eu tinha lá no Rio, que eu gostaria de ter aqui, que é um titânio safira pulso ultracurto. Adoraria ter um, custa $200 mil, né? Hoje em dia é uma fortuna, né? Em reais. Mas a gente tem alguns lasers aí que não são tão caros assim, mas que são interessantes, que a gente pode fazer belos trabalhos. E a gente usa também contadores de fótons, né? Então, como a gente trabalha com a chamada ótica quântica, então a gente tem que medir, né, contar os fótons, que são as menores parcelas de energia eletromagnética, né? E no espectro visível, o pessoal costuma usar o termo informal, partículas de luz, né? Que é bastante inadequado, mas para um leigo, né, é uma ideia que é mais palpável, né? Então a gente tem aí 3 técnicas, né? Eu vou falar então um pouquinho dessas técnicas. Então, está aí a rapaziada trabalhando no laboratório. Aliás, uma outra coisa, né, importante dizer é o seguinte: laboratório de pesquisa é isso, né? É preciso ter estudantes, né? A gente tem estudantes de graduação, de iniciação científica, né? De mestrado, de doutorado e estagiários de pós-doutorado, né? Então, o laboratório é a casa dos estudantes, né? É lá que os estudantes vão ver como as coisas acontecem, vão aprender a trabalhar com esses equipamentos, né? Vão aprender os procedimentos experimentais. E hoje em dia, obviamente, tudo é controlado por computador, né? Então, você tem uma gama de tarefas, né? de técnicas que você tem que aprender e dominar para fazer uma pesquisa legal no laboratório, né? Então, olha só, a gente trabalha com esse negócio aqui que chama conversão paramétrica descendente.
A gente tem as modalidades espontânea e estimulada. Então, o que é isso? Eu tenho aqui um laser, em geral ele é assim, violeta mesmo, azul, violeta, né? Ultravioleta. E aqui eu tenho 2 cristais que estão representados por essa barrinha vermelha, essa azul. Esses cristais, eles são chamados cristais não lineares. E eles têm propriedades diferentes, por exemplo, de um pedacinho de vidro, né? Ou de algum outro tipo de cristal que não seja considerado não linear. O que ele faz? Quando você incide esse laser violeta nele, ele pode, em algumas vezes, raramente, mas algumas vezes ele pega um fóton desse laser violeta e transforma em 2 outros. Né? E tem um negócio, né, que é preciso respeitar, que é a conservação de energia. Então, assim, é como você pegar essa energia do fóton violeta e transformasse em 2 fótons com energia menor, por exemplo, metade. Né? Então, se eu sair de um fóton violeta, eu vou sair em 2 fótons vermelhos. Né? Então, a gente tem esses 2 feixes, mas o que é interessante aqui é o seguinte, é que o fato de você ter essa conversão de um fóton em 2, acontece que esses 2, eles são chamados gêmeos. Eles nascem no mesmo instante. Então, eles têm uma grande correlação temporal. Significa o seguinte, se eu encontrar um fóton aqui, essa distância do cristal, o irmão dele também está lá à mesma distância, simétrica. Né? Então, eles têm uma série de propriedades, né, conjuntas, e, inclusive, uma delas é o chamado emaranhamento quântico, né, que é uma propriedade que significa que, por exemplo, vamos pensar em polarização da luz. Todo feixe de luz, quer dizer, feixes de luz podem ser polarizados. Né? É uma propriedade que você tem no feixe de luz. E ela pode ser definida lá por um parâmetro. Né? Mas o que é relevante aqui é o seguinte, por exemplo, eu posso medir a polarização de um fóton aqui e encontrar quase todos os resultados possíveis aleatoriamente. Né? Então, ou seja, esse fóton aqui ele não tem uma polarização definida. Né? A polarização dele é aleatória. Né? Se eu medir o irmão dele, também. No entanto, quando eu obtenho um resultado aqui, né, dentro desse rol aleatório, o do irmão dele tem o mesmo resultado, por exemplo. Né? Não importa, pode ser, por exemplo, resultados típicos de medida de polarização. Pode ser polarização horizontal, né, polarização vertical, etc. Então, independente do resultado que você obtém aqui, o irmão dele vai ter o mesmo. Né? Isso é um negócio impressionante. Ninguém entende isso. Né? Ninguém entende. Você mede isso, você observa, né? E você comprova que a mecânica quântica é compatível com essas correlações, mas ninguém entende direito, porque realmente não cabe na cabeça da gente. Só que esse tipo de correlação, a gente chama de correlação quântica, tem utilidade, né? Tem uma série de aplicações. Então, uma delas é em comunicação quântica, né? A outra delas é para fazer o tal do teletransporte, né, quântico, que serviria, por exemplo, para você conectar 2 memórias quânticas. Né? Enfim, então tem uma série dá para testar princípios da mecânica quântica, dá para testar protocolos, né, de computação. Né? Enfim, então a gente tem uma das mesas óticas com uma fonte dessas, né, produzindo esses pares de fótons emaranhados. E você pode fazer uma outra coisa, que é o seguinte, você bota um segundo laser aqui, alinhado com um desses feixes. E aí, quando esse laser é alinhado aqui, ele faz o quê? Ele estimula a emissão nessa direção aqui. Só que como a gente tinha aqui esses fótons gêmeos, né, ele estimula indiretamente o outro feixe. Né? E aí você tem
uma série de propriedades interessantes que esse feixe aqui, que é estimulado indiretamente, que são heranças, né, desses dois feixes aqui. É como se fosse uma interação. A gente sabe que fóton não interage com fóton, né? Luz não interage com luz. Mas, via a interação no cristal, é como se eles interagissem, uma interação efetiva. Então, esse outro sistema que a gente tem na outra mesa, a gente trabalha com isso também. E tem uma outra mesa, quer dizer, tem uma outra parte, outro experimento, que tem uma cavidade ótica, que talvez o René já tenha falado dela, né? Mas eu vou mencionar mais adiante. Tem uma coisa que a gente está fazendo atualmente, que é o seguinte, é trabalhar com chamados feixes gaussianos, né, paraxiais. Então, são feixes de luz que têm várias famílias, né, de feixes. Aqui tem dois exemplos, né? São os chamados feixes de Hermite-Gauss, que estão aqui com essas letrinhas HG, e os feixes de Laguerre-Gauss. Isso aqui, pessoal, é o seguinte, você produz um feixe de luz, se você puser um papelzinho assim, ó, ele bater na parede, né, você vai ver isso aqui, ó, 2 spots, 3 spots, tem essas figurinhas, tem essas distribuições. E esses outros aqui, ó, eles têm essa forma, essa simetria circular aqui, né, na seção transversal dele. O que ocorre é que cada um dessas imagens aqui, ó, corresponde a que a gente chama de modo óptico. E cada um deles é caracterizado por um índice, tá vendo? Tem dois índices aqui, na verdade, dois índices, né? Tanto os HGs quanto os LGs têm esses dois índices, né? Então, além de ser uma coisa belíssima, né, trabalhar com esses feixes de luz, é um negócio muito bonito realmente, mas mais do que isso, é muito útil isso, porque você consegue codificar a informação através desses estados aqui, ó, desses modos, né? Então, isso é uma das coisas nas quais a gente tem trabalhado. Fazer processamento e transmissão de informação, codificando a informação nesses índices, né, dessas famílias. E essas famílias são infinitas, né? A gente tem aqui alguns exemplos, mas isso aqui vai até infinito, né? Bom, e aí tem uma outra coisa ligada a esses feixes, né? Por exemplo, a gente pega esses feixes que são chamados de Laguerre-Gauss, que tem essa simetria cilíndrica, né? Tem a seção transversal circular, e aí tem esse negócio que chama feixe vetorial estruturado, né? O que é isso? É um negócio que é até doido, né? Porque é o seguinte, esses risquinhos que a gente está vendo aqui, ó, são relativos às direções da polarização da luz, né? Então você vê que normalmente um feixe de luz, por exemplo, o feixe de luz pode ser polarizado aqui ao longo da diagonal, ao longo da vertical, ao longo da horizontal, e assim por diante. Esse feixe aqui, ele tem a chamada polarização radial, né? Ele tem todas, tem a horizontal, tem a vertical, tem a diagonal, todas que têm orientação diametral, né? Então, ele tem uma distribuição transversal de polarizações. Então, é por isso que a gente chama de feixes estruturados, ele tem essa estrutura de polarização. Esse outro exemplo aqui é o chamado azimutal, tem uma distribuição em que as polarizações são tangentes, né, às circunferências. E aí o que acontece? Esses feixes, aí tem os mais complicados, né, que tem uma distribuição doida, etc. Então, o que acontece? O fato desses feixes terem aqueles índices, né, das famílias de Laguerre e terem essas polarizações, essas distribuições de polarização, isso os habilita a serem usados em outras aplicações interessantes. Então, um exemplo, não dá tempo de explicar como funciona, mas uma aplicação que já foi feita desse tipo de feixe é para medidas angulares, de deslocamento angular, ultra precisas, né? Você consegue o que eles chamaram de, não sei se é catraca, né, ou roda dentada quântica, né? Então, usando esse tipo de feixe, você consegue aumentar a sensibilidade de uma medida de rotação, né, uma medida de ângulo de rotação.
Então, para você produzir esses feixes no laboratório, você precisa de umas técnicas, né, especiais. A gente tem isso, a gente tem trabalhado com esses feixes, e a gente combina, então, esses feixes com aqueles dois processos que a gente tem lá, né, que é a conversão paramétrica descendente, espontânea e estimulada, né? Então, isso aqui é um desenho de um setup, né, de uma montagem experimental típica lá da gente, que a gente tem esse laser azul, um cristal, o laser vermelho, outro cristal, tem câmeras para medir o perfil transversal, tirar fotos, né, do perfil transversal do feixe, e tem esse aparelho aqui que é o modulador espacial de luz, né, que é um negócio também muito legal, que está revolucionando o processamento de informação com luz, porque ele é capaz de imprimir distribuições transversais de fase num feixe de luz. E isso muda a informação que você pode codificar no perfil de um feixe de luz. Inclusive, você pode gerar essas famílias de modos que eu mencionei ali, os Hermite-Gauss e Laguerre-Gauss, usando um aparelho desse, esse modulador espacial de luz. Então, exemplificando aqui um dos resultados recentes, né, já estou chegando no final, um dos resultados legais que a gente teve recentemente, a gente publicou aqui nessa revista ACS Photonics, que na verdade é uma revista de química, mas é uma revista de fotônica, né? Muito boa, por sinal, e que mostrou, né, esse negócio aqui que chama conjugação de fase com feixes vetoriais, né, que não tinha sido observado, né, em tempo real, né? Então a gente fez isso pela primeira vez. Só para dar uma ideia assim, né, bem superficial do que é isso, conjugação de fase, vamos pensar no seguinte exemplo. Imagina que você tem aqui tem um desenho que acho que ajuda a entender isso. Imagina que você tem um feixe de luz aqui, ó, que ele vai divergindo, né, e ele bate num espelho. Quando ele reflete, ele continua divergindo, né? Agora, imagina aqui que você tem o mesmo feixe, só que em vez de bater no espelho, ele bate num negócio que chama espelho de conjugação de fase. O que esse treco faz? Ele reflete o feixe, só que ele reflete de tal maneira que o feixe, em vez de divergir, ele converge de volta, né? O que significa isso? Significa que a conjugação de fase, ela faz o feixe propagando para cá, é como se ele estivesse voltando no tempo, né? E essa propriedade chamada de reversão temporal, ela é muito interessante e tem várias aplicações, né? Por quê? Você imagina, por exemplo, se você tem um feixe de luz e passa no meio espalhador. Pronto, espalhou a luz, bagunçou o feixe todo. Se você puder voltar no tempo, passar de volta, você conserta o feixe, né? Você vai falar, mas isso não é possível. Igual você tem um filme passando, né? O filme vai adiantando, o feixe espalha, né? Na nuvem, por exemplo, né? Você passa um filme de volta, ele conserta. Então a conjugação de fase faz isso. Já foi feito esse experimento, né? Incrível. Você joga, a luz espalha, bate lá no espelho, propaga de volta e conserta o feixe, né? Corrige a frente de uma. Então, a gente trabalha com esse tipo de aplicação naquele sistema de conversão paramétrica, né? Que é lá que consegue fazer essa conjugação, né? E a gente mostrou isso para esses feixes. Isso já é conhecido, né, essa conjugação de fase, há muitos anos, mas com esses feixes vetoriais não tinham feito ainda. A gente fez isso. Então, a rapaziada aqui, ó, que trabalhou, o André, Marcelo, são estudantes de doutorado. O Willans é um professor da UFAL de Arapiraca, que foi pós-doc aqui por um tempo. Aqui o meu velho amigo e colaborador, o Steve Walburn. O Rafael foi meu estudante de doutorado, agora professor em Goiânia. E o René, né, que vocês já conhecem. Mais um trabalho relacionado com esse fenômeno aí da conjugação de fase, né?
acabou de ser aceito para publicar nessa revista chamada Physical Review Applied. É interessante, né, porque normalmente a gente trabalha com física básica e a gente conseguiu fazer um trabalho aí que vai ser publicado na revista chamada de Física Aplicada, né? Então tem um certo viés de aplicação realmente. E aí, então, novamente, o André, estudante de doutorado, a Nara, que é uma postdoc, né? Steve e René trabalharam nessa etapa, que é o mesmo sistema, né? Então a gente fez aqui uns cálculos e algumas coisas a mais. E aí tem uma outra coisa que a gente trabalha aqui, que é a chamada termodinâmica quântica. Então é um pouco complicado para explicar num papo como esse, mas é como se fosse o seguinte: você tem a termodinâmica, né, que você pega, por exemplo, a água esquenta, gera vapor, e ela vai empurrar um êmbolo, né, vai movimentar uma roda, uma locomotiva, né? Então a termodinâmica explica isso. E aí você se pergunta, então, o que acontece se, ao invés de você ter um gás com 10 a 23 moléculas, você olhar um átomo, né? Qual é a termodinâmica de um átomo, né? Então, isso é um estudo que está muito importante atualmente, está sendo atraindo, né, a atenção da comunidade de física, principalmente. E a gente descobriu, então, que dá para estudar isso experimentalmente com luz, né? Embora os fótons não interajam uns com os outros, mas existem maneiras, né, de estudar essa termodinâmica de sistemas quânticos usando feixes de luz, né? Então, a gente tem uma montagem lá usando a tal da conversão paramétrica, os fótons gêmeos e tal. E aí a gente estuda isso, né? Quando você tem muitos átomos e moléculas, você tem isso, né? Um pistão, por exemplo, então, sofrendo uma expansão, uma compressão, realiza um trabalho, etc. Quando você tem um único sistema quântico, pode ser um átomo, um oscilador harmônico, né? Uma coisa que tenha níveis de energia com suas populações, né? Aí a coisa fica mais complicada, né? Mesmo assim, você pode definir um trabalho, você define energia livre, e só que o trabalho agora ele passa a ser uma distribuição de probabilidade, né? Então, a gente vem realizando experimentos para medir essas distribuições de probabilidade, para tentar aproveitar certas ideias de termodinâmica que podem ser interessantes, né, com os sistemas quânticos. Então, a gente chegou a realizar um trabalho. Esse trabalho é interessante porque você está vendo aqui a quantidade de autores, inclusive tem colaboração aqui do Canaan, nosso colega da astronomia. Então, realmente, tem, por exemplo, o Daniel Tasca, que foi meu estudante lá no Rio, hoje está na Federal Fluminense. Tem aqui dois escoceses, né, o Martin Laver e o Miles Padgett, e o Thomas, que é meu estudante de doutorado, Lucas, que é de Goiânia, que é um teórico, enfim, é uma forma de, eu coloquei essa transparência aqui, uma forma de enfatizar como que a gente está organizando, né, esse trabalho de forma cooperativa, né, de forma você colabora com gente do mundo inteiro e tenta encontrar, né, de proporcionar, né, novos avanços aqui no conhecimento, né? E então a gente está caminhando aí, né, nessa direção. Isso aqui é um outro trabalho, um pesquisador da África do Sul, né, que na verdade eu não conheço pessoalmente, mas a gente comunicando, né, sobre uma técnica que ele domina lá no laboratório dele, a gente acabou fazendo esse trabalho aqui juntos, né? Então tem mais outras pessoas, estudantes. A gente tem um projeto de cooperação nacional também chamado PROCAD, né?
com o grupo do Rio e de Goiânia, né? Então, tem aqui o exemplo do Rogério, que foi um estudante de doutorado de Goiânia, que veio passar um tempo aqui com a gente. Ele é um teórico, acabou participando desse trabalho experimental, né? E teve a participação aqui também do Guilherme, que é meu estudante de doutorado, é esse que está fazendo doutorado de sanduíche agora lá em Viena, né? Isso, e aqui mais uma aplicação de termodinâmica quântica, né, com feixe de luz, e com a participação aqui do Thomas e do Guilherme, né, mais o Rafael e o Lucas. E, enfim, são experimentos de ótica, né, que a gente procura avançar o conhecimento, seja em processamento de informação, né, comunicação quântica, né, termodinâmica quântica, metrologia quântica. Então, tem várias vertentes, né, que a gente, na nossa dinâmica aqui no Brasil, né, a gente tem que ter consciência do equipamento que a gente tem e o que a gente pode fazer com ele, né? Ao passo que em países ricos você pensa o que você quer fazer e aí você compra o equipamento para fazer o que você tem o projeto, né? Mas aqui a gente não pode trabalhar assim, a gente tem que trabalhar, a gente tem alguma coisa e a gente consegue fazer alguma coisa legal com isso, né? Então é um pouco esse o espírito do nosso laboratório. E aqui, só para mencionar, o René já deve ter falado um pouco disso, a gente tem uma cavidade ótica que está sendo usada como uma espécie de medidor para aqueles modos óticos que eu mencionei anteriormente, que é importante você ter uma técnica de discriminação desses modos. Então, o René, com os estudantes, o Gustavo, e outros estudantes de iniciação científica, como o Daniel e a Maria, estão desenvolvendo essa técnica, né, de discriminação de modos com uma cavidade ótica. Enfim, então acho que é isso. Não é o fim, mas é o começo, né? Então é isso aí, João. Ô Paulo, muito obrigado pela tua apresentação aí, acho que foi bem legal, tem bastante informação bacana. Então, os alunos que estão interessados em, né, entrar nessa área aí, e na verdade não só os que estão interessados na área, né, porque muitas vezes um aluno de iniciação ou que vai entrar no mestrado, ele pode testar, né, ele pode vir fazer uma iniciação nessa área e se ele gostar ele fica, se não gostar ele muda de área. A ideia acho que é essa, né, a gente poder fazer esse intercâmbio entre áreas dos nossos alunos dentro do departamento, né, dentro do próprio curso. Ô, Jorge, com relação a isso, uma coisa que eu noto, né, é que o fato da gente ter certos atrativos, né, como uma cidade boa de se viver, né, uma universidade boa de se trabalhar, e um grupo que te dá a possibilidade, né, de desenvolver um bom trabalho, isso tem atraído realmente estudantes brilhantes. E a gente consegue atrair, né, estudantes muito bons, né, e que, para o estudante, né, o departamento tem... Ô Paulo, mais uma coisa também tranquilo. Que eu poderia, sei lá, adicionar ou perguntar o que você acha, é que apesar de uma boa quantidade do conhecimento que você fabrica, que você estuda aí no teu laboratório, está ligado com mecânica quântica, os alunos não necessariamente devem saber tudo sobre mecânica quântica ou, né, estudar mecânica quântica a fundo para poder se inserir num desses projetos de iniciação, mesmo que seja de mestrado, né? Porque eu acho que o conhecimento, o entender de como a mecânica quântica funciona, eu acho que a gente aprende muito mais no laboratório, inclusive, né? Quando você está no laboratório e vê como um processo de medida ocorre, daí que você tem aqui, às vezes, aquele extrato, fala, então é isso que mecânica quântica significa, né? Tá, então esse ponto que você abordou em relação aos pré-requisitos e até em relação aos conhecimentos, né, de mecânica quântica, eu queria comentar o seguinte. Primeiro, que a gente tem como motivação, né,
tópicos relacionados à mecânica quântica, aplicações, né, relacionadas à mecânica quântica, porém é um laboratório de ótica. Então, todo estudante que vai fazer mestrado ou doutorado faz um estudo de ótica clássica. Você não tem como chegar na ótica quântica sem a ótica clássica, tá certo? Então, eletromagnetismo, ótica clássica, tudo isso é a base, né, para o trabalho. Então, por exemplo, tem os estudantes de iniciação científica atualmente que estão estudando esses modos gaussianos. Então, a minha estudante, ela fez, na verdade, um programinha que faz conversão de bases de modos, né? Ou seja, ela desenvolveu um programinha que consegue realizar uma tarefa ligada a esse sistema que é a de ótica clássica. E um outro caso interessante é o seguinte, uma colaboração com o pessoal lá do Instituto Federal, uma colaboração com uma professora de lá, e aí ela tinha um estudante de engenharia que ele desenvolveu para a gente um detector de coincidência baseado em FPGA. Então, olha só, coincidência é uma técnica, né, em que você pega pulsos eletrônicos e vê se eles estão sincronizados, né? E aí, então, o jovem estudante lá do IFSC, ele pegou, então, um FPGA relativamente barato, né, e botou ele no circuito, escreveu o software, né, e botou ele para funcionar. Então, uma tarefa de eletrônica, né, mas que é uma instrumentação para o nosso trabalho, né? Então, e tem outras coisas, né, como, por exemplo, rotinas de computador. Por exemplo, a gente usa um software da National chamado LabVIEW, né, para controlar uma série de equipamentos, né? E, então, você aprender a trabalhar e utilizar esse LabVIEW é uma etapa aí de treinamento, de formação. E aí, lá na frente, a gente tem o objetivo, né, de conseguir contribuir para o avanço de coisas na informação quântica. Mas você vê que tem toda uma base aí que envolve várias áreas do conhecimento, né? Paulo, bom, eu acho que eu vou terminar, na verdade, né, te agradecendo de novo aí pelo teu tempo, pela tua apresentação. Acho que foi bem legal. E os alunos que estiverem interessados, né, em procurar um pouco mais para poder fazer uma iniciação científica, ou também um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, vai ficar aí livre para todo mundo poder ver, entrar em contato com você. O nome do seu grupo é Jigsaw, é isso? Isso, Jigsaw. Posso até te contar um pouco da história desse acrônimo aí, né? É que a gente faz parte, então, desse Instituto Nacional, né, de Informação Quântica. E quando ele estava sendo montado, em 2014, eu já estava vindo para Floripa. E os grupos internos a esse instituto, eles têm acrônimos, né? Então a gente montou esse acrônimo de Grupo de Informação Quântica do Sul. Na verdade, a região Sul tem pouquíssimos grupos, né? A maioria está no Sudeste e Nordeste. Então virou esse Jigsaw, né? É o nome do nosso grupo. Maravilha. Ô Paulo, então obrigado de novo. Espero que a gente possa aí no futuro fazer, sei lá, algo um pouco mais específico, falar sobre um ponto mais específico aí da tua pesquisa, que é bastante ampla, né? Muito obrigado pela tua participação, Paulo. Valeu. Bom, Jorge, eu que agradeço. Mais uma vez, parabéns aí pela sua iniciativa e fico à disposição. Qualquer coisa, só contactar. Valeu, Paulo. Um abraço. Tchau. Tá travado. Não acredito que vai travar logo no final, assim. Bem travado. Então tá, e agora, hein? Vou ter que cortar esse pedaço. Falar. Eu vou tentar utilizar aquele pedaço que você fala com relação aos alunos brilhantes que a gente consegue. Certo.
ver se estabiliza. Parece que o negócio é uma pegadinha. Na hora que você vai começar a responder ou falar, ele... Não é o que eu vou falar. É. Ele me boicota. Então vamos lá.